Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Projeto Integrador em Computação 4. Predição de links em redes de interação medicamentosa. Uma breve investigação na detecção de novas interações. Integrantes: Alessandra Maldonado Honorato, Luciano Lopes da Silva, Melina Borato Hurtado, Rafael Delilabera Rodrigues. Professores: Professor Dr. Marcelo Manzano, Professora Doutora Mônica Cristina Garbim, Orientadora Eliana Carvalho Dota. A descoberta de novas interações medicamentosas é uma tarefa científica de grande interesse para a saúde pública. Porém, a evolução desse conhecimento esbarra em limitações práticas que impedem seu avanço no ritmo desejado. Devido à explosão combinatória, ao tentar examinar todos os possíveis pares e grupos de interação, observa-se grandes limitações metodológicas na identificação de todos os mecanismos farmacodinâmicos e farmacocinéticos potencialmente envolvidos e ainda desconhecidos. Essas limitações posicionam o problema num cenário de alta complexidade, que envolve grandes dimensões combinatórias, níveis de incerteza e imprecisão. Desse modo, trabalhar com uma representação dessas interações no formato de rede complexa pode auxiliar na análise desses dados. Portanto, a proposta desse projeto é investigar a detecção de novas interações em redes de interação medicamentosa com a utilização de técnicas de detecção de links. É intuitivo reconhecer que ainda existem inúmeras interações medicamentosas desconhecidas, que, portanto, a rede de interação medicamentosa como é representada hoje está incompleta. Assim, o nosso intuito ao aplicar essa estratégia de predição de links é investigar a detecção ou descoberta de novas interações medicamentosas ainda não relatadas na literatura científica. Para chegarmos à solução desenvolvida, iniciemos pelo percurso realizado até aqui. No projeto Integrador 1, implementamos um sistema de consulta de interações medicamentosas com interface web, que possibilitava ao usuário verificar se dois medicamentos possuem ou não interação conhecida, utilizando por base os dados oriundos do Drug Bank. No PI 2, foi desenvolvido um novo módulo de integração para incorporar a fonte de dados KegDrug, permitindo assim a avaliação comparativa da qualidade de ambas as soluções, a solução baseada no Drug Bank versus a solução baseada no KegDrug. Por fim, no PI 3, foi desenvolvida uma aplicação web e mobile, bem como um módulo de análise de dados com a finalidade de implementar uma solução híbrida de qualidade superior, unificando assim a visão de dados das duas fontes de informação sobre interações medicamentosas, Drug Bank e KegDrug. Chegamos por fim ao tema norteador desse projeto Integrador 4, que é desenvolver análise de dados em escala utilizando algum conjunto de dados existentes ou capturados para IoT, e bem como utilizar técnicas de aprendizado de máquina. Deve-se também preparar uma interface para a visualização dos resultados. Nos PIs anteriores, a comunidade destinatária era composta por qualquer usuário de múltiplos medicamentos ou mesmo a comunidade técnica que necessitaria prescrever o uso dos fármacos. Neste novo trabalho, o enfoque na análise preditiva dos dados posiciona o projeto mais próximo de um referencial acadêmico-científico, gerando resultados e ideias que colaborem de fato para pesquisas na detecção de novas interações medicamentosas. Essa comunidade-alvo é especializada em pesquisas de computação aplicada e, portanto, pôde prover ao grupo opiniões e experiências muito relevantes e importantes para o desenvolvimento do projeto. Para atender ao determinado no tema norteador e à comunidade-alvo, foram utilizadas as seguintes tecnologias. Vamos situar agora alguns conceitos fundamentais para o entendimento do projeto. Interação medicamentosa se constitui com qualquer interação que ocorra na presença de dois ou mais medicamentos quando utilizados simultaneamente por determinada pessoa. Redes complexas. Uma rede complexa pode ser definida como um grafo que é composto por relativamente muitos nós mutuamente relacionados. Redes são basicamente compostas por dois tipos de elementos, os vértices, também denominados nós, e arestas ou links. Usualmente, os vértices representam alguma entidade do mundo real e as arestas simbolizam relacionamentos entre essas entidades. Predição de links em redes. Predição de links consiste em uma tarefa de aprendizado de máquina aplicada aos dados no formato de redes, onde se pretende descobrir quais são os links, arestas ou conexões faltantes. Dado que predição é o mesmo que previsão daquilo que irá acontecer futuramente e link significa ligação ou conexão, predição de link pode ser descrita como a previsão de haver ligação entre os elementos de uma rede complexa que ainda não estariam conectados entre si no momento atual. Redes de interações medicamentosas baseadas nos bancos de dados Drug Bank e KegDrug. Processamos os dados de interação medicamentosa gerando uma representação em rede, onde cada vértice ou nó
representam o medicamento e as arestas ou links representam a existência de uma interação conhecida entre os medicamentos conectados por cada uma delas. Conceitos sedimentados, vejamos a aplicação em funcionamento. Então essa aqui é a nossa solução. Ela basicamente tem aqui os 4 arquivos Python, sendo o DDINet esse aqui o principal, né? Seria tipo o main, ele faz a chamada aos outros módulos. O DrugBank é o módulo que faz a importação do arquivo do DrugBank original e transforma ele pra gente na lista de arestas que a gente precisa. Então o DrugBank tem muito mais informações, mas a gente só pega medicamentos e interações entre eles. O Link Prediction é onde faz de fato a predição de links, e esse Net Measures ele faz medidas de redes complexas que eu vou mostrar. Então, qual a primeira coisa que ele faz? Ele basicamente processa, né, arquivo do DrugBank e devolve para a gente uma lista de arestas. Com essa lista de arestas, a gente usa então a biblioteca do NetworkX, que é uma biblioteca especializada em redes, né, e transforma então isso num grafo ou numa rede, né, depende da interpretação. No nosso caso, a gente interpreta como rede, que é essa rede G. Depois a gente chama o módulo Network Measures, faz as medidas, né, que é com esse método Characterize Network from Net. Então, o que ele faz? Ele calcula algumas medidas que vão estar no nosso relatório, né? Não vou entrar em detalhes aqui, mas são essas medidas que vocês estão vendo. Depois disso, ele faz um cálculo para detectar comunidades nas redes, tá? Isso é necessário para 3 dos 8 métodos de predição de link que a gente utiliza. E aí sim ele vai chamar a predição de link, quando ele já tem essas informações de comunidade, que é onde a gente está parado aqui agora. Então, basicamente, ele vai inicializar tudo que é necessário, né, em formato de classe, né? Ele vai preparar as comunidades, que é basicamente colocar as comunidades de uma maneira que seja possível utilizar pelos métodos de predição de link. Aqui, então, adentrando a predição em si, o método de predição, a gente tem quais são... Isso aqui é só um roteador para os métodos específicos aqui. Todos esses métodos, se a gente olhar, eles estão implementados na classe NetworkX. Então a gente só faz a chamada, né, desses métodos, NetworkX, Resource Allocation Index. Mas o que é interessante disso e é necessário falar, né? Então o nosso grafo tem 4.479 nós, ou seja, é essa quantidade de princípios ativos, e 1.433.795 arestas, ou seja, 1.433.795 interações descritas nessa rede. Com isso a gente consegue fazer o cálculo de quantas são as arestas ainda que precisam ser preditas. O que o algoritmo espera? Ele pensa no grafo completo e tira o que ele já tem de link. O grafo completo é obtido pelo número de nós, né, n vezes n menos 1 sobre 2. Esse valor de n vezes n menos 1 sobre 2 subtraído do valor da quantidade de arestas que já existem vai dar pra gente 8.594.686 arestas. Ou seja, os algoritmos de predição de link, nesse caso, vão fazer uma predição completa e vão devolver tudo isso de arestas pra gente, tá? Aqui a gente tem uma checagem, né? Como esse processamento de cada algoritmo desse leva algumas horas cada um. Então, né, caso haja uma interrupção, tem uma maneira de ele retornar aqui. Ele verifica, né, o que já foi concluído, processa esses 8, sendo esses daqui, esses 3, ó, tem necessidade da informação sobre comunidades, está presente para eles utilizarem, tá? E no final a gente vai ter, depois de ter tudo calculado, ele entra numa função de exportação, onde ele basicamente vai gerar 2 arquivos, um que é de predição de links mesmo, esse está ordenado pelo valor da predição, né? As predições que têm um valor mais alto vão estar no início, e esse outro é para correlação. Então, para correlação, a ordenação é diferente, é baseada no ID das arestas, para que todas fiquem no mesmo ponto, né? Para poder calcular a correlação da maneira correta. Então aqui, por exemplo, a gente calcula a correlação, a gente vai ter inclusive a geração da matriz de correlação, que é essa aqui, né? Então a gente vê que tem uma correlação considerável entre vários, exceto um deles, né? E por fim a gente tem uma função que exporta os resultados processados, né? Que é para mostrar no dashboard. Então ele limita a quantidade de resultados, faz um corte e troca as informações dos IDs para os nomes, né? Enquanto a gente faz processamento, a gente só usa os IDs, que é mais rápido. E tendo feito isso, basicamente se encerra o processamento, né? A gente já tem os resultados esperados. Por fim, a etapa de visualização dos resultados consistiu na implementação de um dashboard que permite aos usuários verificar a rede proveniente dos dados originais de interação medicamentosa e as listas com os links encontrados pelos algoritmos de predição de links. Resumidamente, o dashboard contém filtros e combos selectores que permitem a avaliação dos resultados para cada uma das técnicas implementadas.
Considerando que a tecnologia de produção de dashboard utilizada, o Google Local Studio, não é focada na análise de redes, a rede original foi representada de forma estática e os resultados apresentados em formato de tabelas, e não com a dinâmica de composição das arestas candidatas aos gráficos da rede.